Ontem aconteceu o segundo turno das eleições municipais no Brasil. E o resultado certamente decepcionou muita gente. Nós imaginávamos aqui que poderia haver uma virada da esquerda, alguns candidatos aqui mais progressistas pudessem chegar à prefeitura, e não foi bem o que aconteceu. Com algumas raríssimas exceções, o que se consolidou foi uma tendência que a gente já tinha observado anteriormente no primeiro turno. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, que a gente já comentou em um vídeo algumas semanas atrás, e vamos falar também sobre o Boulos e a Manuela Dávila. Então, para começar, um recado. A promoção de Black Friday do meu livro sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, foi um sucesso, gente, devastador o negócio ali. A gente vendeu mais de 1.600 exemplares entre sexta e domingo, e a promoção foi prorrogada por mais hoje. Então hoje será o último dia. Com 65% de desconto, o livro está por R$ 5,99. E de ontem para hoje também houve uma leva, né? Mais uma vez, não sei se vocês recordam aqui, quando eu lancei esse livro, logo nos primeiros dias, houve uma leva, né, de comentários negativos, uma estrela, de pessoas que não tinham lido o livro. No primeiro dia, quando o livro foi lançado, já tinha um monte de reviews lá, um monte de avaliações de uma estrela. E agora aconteceu de novo isso. Se você for lá no livro na Amazon, você vai ver ali que tem, sei lá, 10, 15 avaliações de uma estrela de pessoas que não leram o livro. Então, isso é uma falha para mim, na verdade, da Amazon, né? Permitir que pessoas que não compraram o livro possam fazer a crítica sem ler. Mas mesmo assim você tem comentários absurdos lá. Por outro lado, eu agradeço porque isso aqui também demonstra como está incomodando. Você tem um livro ali que relata 1 ano e meio do governo Bolsonaro, a catástrofe que é esse governo, e que se reflete, na minha leitura pelo menos, que se reflete agora nessa eleição municipal, como a gente vai ver a seguir. Porque o que aconteceu? Em 2018 havia todo esse espírito de mudanças drásticas no Brasil. O eleitorado brasileiro queria algo diferente do PT, e aqui a gente tem uma série de mecanismos e processos que foram postos em movimento contra o PT. Claro que houve escândalos de corrupção no governo petista, mas também houve uma verdadeira campanha midiática de demonização do Partido dos Trabalhadores. Então havia um espírito antipetista inicialmente, e que leva, ou que é utilizado pelo Bolsonaro, pela campanha do Bolsonaro, como uma agenda, na verdade, né? Eles utilizam esse espírito antipetista e criam uma falsa polarização, como se o Bolsonaro fosse a única alternativa ao PT. Então, de um lado se tinha o PT, e do outro lado se tinha Bolsonaro, sendo que na eleição havia ali 13 candidatos. 13 ou 14, não me recordo exatamente agora. Mas foi criada essa polarização. Então, assim, o Brasil se dividiu entre petistas, comunistas, né, barra comunistas, porque é uma falsa definição, petistas barra comunistas e cidadãos de bem bolsonaristas. Foi a divisão criada, a divisão artificial criada em 2018. Então o Bolsonaro vem, surfa nesse espírito antissistêmico, ele se propõe a acabar com tudo que está aí, e nesse sentido acabar com o legado petista, se elege e logo, né, rapidamente começa a fazer uma série de burradas no governo. Então o meu livro sobre o Bolsonaro vai relatando a cronologia da tragédia. Então, sim, diferentes posturas do Bolsonaro, a retórica bolsonarista, o modo como ele se comportou na presidência, as crises que ele criou, que ele mesmo criou, não foram crises que o assolaram, né, que vieram de fora e o atingiram. Foram crises criadas pelo próprio Bolsonaro, pelos filhos dele, pelo governo dele, pelos ministros dele. Então, vai contando essa trajetória do Bolsonaro até um pouco antes da pandemia realmente tomar conta do Brasil. Então não pega esse período aí do coronavírus, só o comecinho, na verdade. E eu vejo que essa eleição agora municipal, ela foi uma resposta nas urnas da população, de certo modo, um termômetro da gestão Bolsonaro, porque os candidatos que o Bolsonaro apoiou, quase nenhum foi eleito, e você observou, né, a gente pode observar essa marcha, essa caminhada que levou o Brasil a um extremo da direita, o bolsonarismo, e agora está levando no sentido ao centrão. E o centrão aqui não é o centro político, é importante mencionar isso. Não é o centro político, não é a moderação política, embora na cabeça do eleitorado possa parecer, mas é o centro fisiológico da política brasileira. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem esse tal centrão, que são diferentes partidos e políticos que compõem esse partido, que não tem um alinhamento ideológico claro. Isso não quer dizer que eles não têm ideologia, porque todo mundo tem ideologia, todos nós temos ideologia, todos nós. Ideologias mais nítidas, ideologias mais difusas, ideologias conflitantes dentro da nossa própria visão de mundo, mas todos nós temos ideologia. Então, esses partidos, esses políticos têm ideologia, mas eles não têm uma bandeira ideológica tão nítida como certos partidos de esquerda ou como certos partidos de direita também. São partidos fisiológicos, eles vão oscilando aqui nesse pêndulo
dependendo de quem está no poder. Eles são parasitas do poder. Eles estão ali orbitando a cúpula, né? Então, assim, eles querem cargos, eles querem grana para projetos, eles querem mamar na estrutura estatal. Então, esses partidos, eles se mostram como o centro político agora, né? E a gente tem visto como a percepção brasileira gira nesse sentido. Eu falei aqui recentemente sobre o GPS ideológico da Folha de São Paulo, que eles mapearam algumas figuras, mais de 1.500, se não me engano, figuras do debate público brasileiro e onde elas se situariam de acordo com seus seguidores, nesse espectro ideológico. Então, assim, você tem lá Bolsonaro como direitista e você tem lá Flávio Dino como esquerda ou como extrema esquerda. Então, assim, você tem esse GPS ideológico e o centro nesse GPS ideológico, devido ao cenário atual brasileiro, político, ele está distorcido. Ele não representa, de fato, o centro. Ele representa uma direita tradicional brasileira, essa direita fisiológica, na verdade, e que se mostra agora, tem se esforçado diariamente para se mostrar como moderada. Então você tem agora Sérgio Moro dizendo que é centro, né, moderado, você tem Rodrigo Maia, você tem General Santos Cruz, você tem Hamilton Mourão, o vice-presidente do Bolsonaro, dizendo que ele é centro. Ou seja, agora há uma retórica que não é mais a retórica da polarização, que não é mais a retórica de vote em mim porque eu vou mudar tudo que está aí, mas sim uma retórica de vote em moderados, sendo que os moderados, eles compactuaram, eles fizeram parte desse processo do bolsonarismo. O Sérgio Moro se mostra como centro, gente. Então, assim, de fato, esse pêndulo, ele está meio que voltando agora para um centro, né, um centro difuso. Ele tem saído dessa extrema-direita e se movido em direção ao centro, mas ainda está numa direita fisiológica, ainda está numa direita tradicional brasileira que, desde há muito tempo, governa o Brasil, pelo menos desde a redemocratização. Inclusive, alguns analistas políticos aqui, eu vi muita gente comentando que o cenário agora, 2020 no Brasil, se assemelharia, em termos de ocupantes do poder, se assemelharia a 98, ou seja, quando se tinha lá governo FHC, uma proposta, uma agenda neoliberal no Brasil, e isso parece estar retornando. Então, o que é importante ressaltar, embora o centrão fisiológico ele não tenha uma clareza ideológica, de fato as pessoas têm ideologia, elas têm uma agenda para o mercado, elas têm uma agenda neoliberal em essência, mas também são pessoas que simplesmente orbitam o poder. Não importa se for de esquerda ou de direita, quem estiver no poder, eles estão lá ao redor parasitando. É claro que nós queríamos ou imaginávamos que poderia ter uma guinada para um centro-esquerda, talvez, né, ou para uma esquerda progressista, uma esquerda que viesse, talvez, consertar um pouco do estrago do bolsonarismo, mas não foi o que aconteceu. Na verdade, saiu da extrema-direita para uma direita tradicional. E isso, embora seja um avanço em relação ao bolsonarismo, ainda tem muito chão para ser reconquistado, né? O estrago causado ao longo desses últimos anos, desse espírito anti-esquerda no Brasil, precisa ser curado, tem que ser curado isso aqui. As esquerdas políticas, né, as esquerdas partidárias precisam encontrar um modo de se comunicar de novo com a população. Que o povo brasileiro olhe esses candidatos e se sinta representado. E aqui a gente entra na candidatura de dois políticos em particular que eu estava acompanhando, que era o Guilherme Boulos e a Manuela Dávila, que geraram uma onda de esperança, pelo menos que eu percebi, nos brasileiros, né? Ou pelo menos em algumas pessoas. Então, assim, eu vi muita gente entusiasmada, de fato, e realmente empolgada com a possibilidade do Boulos ganhar a Prefeitura de São Paulo. Ele estava causando na internet nesses últimos dias, né? As pessoas propagando hashtags e subindo hashtags, ou seja, havia de fato esse vislumbre de uma transformação em São Paulo. E a Manuela Dávila, para mim, pelo menos, até onde indicavam as pesquisas, já era certa a vitória dela em Porto Alegre. E nenhum dos dois conseguiu vencer. Eles perderam em São Paulo para o Bruno Covas, do PSDB, e em Porto Alegre a Manuela perdeu para o Sebastião Melo, do MDB. No caso do Boulos, me parecia muito mais difícil ele conseguir virar, né, porque tinha uma diferença grande, 10 pontos percentuais de diferença entre ele e o Bruno Covas. A Manuela Dávila apontava com uma margem pequena de vantagem, mas no resultado final acabou não dando para nenhum dos dois. Mas eu percebo aqui que os dois saíram muito maiores do que entraram dessa campanha eleitoral. O Boulos, particularmente, vem aqui, para mim, desponta como uma possível liderança, sabe, futura para a esquerda brasileira, que pode unificar em torno dele diferentes propostas de esquerda. Então, resta aguardar agora, bem, agora tem mais 2 anos adiante até a eleição presidencial, muita coisa pode se desenrolar, pode ser que em 2020 essa tendência rumo ao centrão se consolide de fato e a gente veja um candidato desse centro político aqui, entre aspas, no Brasil, né? Talvez um Moro, um Huck,
sei lá, um Dória talvez, não sei. Me parece que isso vai levar nesse sentido, né? Assim como aconteceu nos Estados Unidos. Se a gente pensar, por exemplo, qual foi a rota política desde a eleição do Trump até agora, você tem também um público norte-americano insatisfeito com a gestão do Obama, sabe-se lá por quê? Bem, ali tem uma dose de racismo tremenda também. Havia uma tremenda insatisfação em relação ao Obama. Isso mobilizou os brancos norte-americanos em torno do Trump. Nos democratas, houve uma disputa acirrada entre Hillary Clinton e Bernie Sanders, que de fato apresentava, nesse segundo caso aqui, o Bernie Sanders, apresentava uma possibilidade de uma esquerda mais radical chegar ao poder nos Estados Unidos. A Hillary acaba sendo escolhida nas primárias como representante dos democratas. Também havia uma série de mecanismos que levaram à vitória do Trump contra Hillary. O Trump, uma figura parecida com o Bolsonaro em muitos aspectos no modo como governa, conduziu uma gestão caótica e isso levou os americanos agora a optarem, a escolherem, mesmo em estados tradicionais republicanos, levou os americanos a votarem para o Biden, que não é uma esquerda política, pelo menos não nos moldes brasileiros. A gente fala de uma esquerda política talvez norte-americana, mas o Biden seria ali quase um centro-direita, né? Quase uma direita moderada, e que representaria, de certo modo, esse deslocamento da extrema-direita trumpista rumo a um eixo ali mais establishment, né? Mais política tradicional, a velha política norte-americana na figura do Biden. É claro que isso, como eu disse, leva a um certo entusiasmo, porque talvez mostre, sei lá, um vislumbre de transformação que possa levar esse pêndulo rumo a um centro-esquerda, uma esquerda moderada, uma esquerda progressista, uma esquerda racional, mas, por outro lado, nada garante também que o pêndulo agora não vai ficar oscilando em torno da direita, que acaba sendo, pelo menos no Brasil, meio que o ponto focal da política, né? Se você observar mesmo durante o governo petista, você tinha todos esses aliados fisiológicos aqui que, de certo modo, contaminaram também a própria política do Lula e depois da Dilma. Que muitos deles, é importante ressaltar, depois passaram a apoiar o Bolsonaro também. Muitos desses partidos ou dessas figuras políticas que estavam parasitando o governo PT, depois passaram a parasitar o governo Bolsonaro. E vão parasitar qualquer governo que entrar aí, gente, porque é o que eles fazem, na verdade. E vale mencionar também por último, aqui já que a gente falou do PT, e eu vou deixar aqui o link de uma reportagem do G1 sobre isso, com a manchete: PT não elege prefeito em capitais pela primeira vez desde a redemocratização. Ou seja, em décadas, é a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores não põe nenhuma prefeitura nas capitais. E isso, de certo modo também, como eu disse, sinaliza esse espírito antipetista e esse eixo deslocando rumo ao centrão político. Só pensar que, olha, que em 2004, quando já era a presidência do Lula, o PT levou 9 capitais brasileiras, ou seja, foi a maior representação do PT nas capitais. Em termos de esquerda, eu acho que a gente viu aqui um crescimento do PDT e de candidatos apoiados pelo Ciro Gomes. O destaque, na minha opinião, foi o PSOL mesmo, com a própria figura do Boulos, também porque levou uma capital que ganhou em Belém, com o Edmilson Rodrigues. Ou seja, agora vamos ver como o cenário vai se desenrolando no futuro. Eu sei que para muita gente foi frustrante essa eleição, né? Muita gente imaginava que poderia ter mais ganhos políticos ou um melhor resultado, mas, no final das contas, basicamente você tem uma saída do bolsonarismo e os velhos aliados do Bolsonaro estão agora reconquistando espaço, né? Pessoas que se alinharam ao Bolsonaro para surfar a onda bolsonarista agora estão voltando às suas posições e tentando se passar por aquilo que eles não são, que é uma direita moderada ou um centro político. Eles não são isso. Eles são a velha e tradicional direita brasileira. Me digam o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Confira meu livro sobre Bolsonaro com desconto ainda hoje, 65% de desconto. Vá lá e confira, foram mais de 1.600 exemplares vendidos em 3 dias, gente. É muito livro vendido, eu estou muito feliz mesmo. Obrigadão a todos vocês e um abraço. Tchau!